Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem com a sequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Sem censura. Bom, estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente vai falar aqui com o presidente que tem feito aí a diferença à frente do sindicato. Dirley, qual a participação do sindicato, da sua diretoria, nesse movimento do assentamento São Pedro? Bem, Portilho, lamentavelmente o assentamento São Pedro tem passado por um conflito agora nesse momento que se refere ao processo eleitoral que vai eleger a próxima diretoria para conduzir os trabalhos do assentamento pelos próximos anos. Existe uma divergência de entendimento, um grupo entende de uma forma o processo eleitoral e outro entende que está sendo cerceado o direito do voto e, portanto, gerou esse conflito. E, na verdade, a gente pode dizer que é um conflito até mais antigo do que isso, que, na verdade, se a gente for analisar, ele começa principalmente pela omissão do Estado, do INCRA, do Estado na pessoa do INCRA, que é o órgão que deveria estar dando suporte, acompanhando o assentamento São Pedro, aqui em Patrocínio, e o assentamento Nova Aliança. Mas em função dessa omissão, de não ter um agente do INCRA aqui periodicamente, orientando, organizando as famílias, auxiliando, falando realmente o que pode, o que não pode, isso na verdade dá uma margem para acontecer esse tipo de problema que está acontecendo. Tendo em vista que o conflito existe e tendo em vista que é uma área que pertence ao governo federal, pertence à União, o assentamento São Pedro, e é gerido pelo INCRA, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, sendo uma outra entidade, uma outra pessoa jurídica, nós não podemos atuar como juiz dessa demanda de forma alguma. O sindicato tem procurado conversar com ambas as partes no sentido de apaziguar os ânimos e fazer um processo eleitoral o mais democrático possível para que o assentamento possa voltar aos eixos e continuar crescendo. Volto a dizer, nós não podemos fazer nenhum tipo de interferência. O sindicato não pode chegar e falar o que é certo e o que é errado. Na última reunião, inclusive, nós participamos lá da reunião do assentamento, representados pela nossa advogada, a doutora Gilma, que posicionou justamente isso. O sindicato está pronto para ajudar, inclusive organizar o processo eleitoral. Fizemos algumas sugestões do que seria mais prático, mais objetivo para resolver as questões pendentes, mas lamentavelmente essas sugestões não foram acatadas e o conflito persiste. O que nós estamos percebendo agora é que, tendo em vista que esse conflito, há muito tempo já, essas divergências dentro do assentamento, sempre judicializando lá a relação das pessoas, à base de denúncias de uma parte, de outra, tudo levando para a justiça. Então a gente está entendendo que mais esse processo de eleição, de processo eleitoral, também deverá ser judicializado. Então, pessoal, ambas as partes devem se posicionar na justiça e esperar então um posicionamento do judiciário para ver o que é mais fácil, o que é melhor, ou melhor dizendo, o que é o correto a ser feito para reinar a paz no assentamento e ter uma segurança jurídica da próxima diretoria que assumiu o assentamento. Presidente, segundo o movimento que participou dessa reunião, eles disseram que houve uma votação ontem, uma eleição ontem lá no movimento, sem a maioria ter sido comunicada. Juridicamente, isso tem legalidade no processo eleitoral? Na verdade, nem mesmo a gente tem essa informação, essa confirmação se houve ou não um processo eleitoral. Se aconteceu isso que você acabou de dizer, se as pessoas não foram notificadas, não foram informadas do processo eleitoral, se não houve um processo de registro de chapa, então com certeza é ilegal. Mas é preciso averiguar realmente o que aconteceu, levantar a verdade dos fatos para depois se apurar e se contestar na justiça. Bom, falamos aí com o Odilei, presidente aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está orientando, como ele disse, ele não está fazendo juízo, mas está orientando ambas as partes para a legalidade. Qual a sua opinião
para que haja um bom entendimento nessa celeuma que está acontecendo lá no movimento? Bem, Portilho, a posição do sindicato, não só em relação ao projeto São Pedro, mas ao projeto Nova Aliança e a todos os projetos de assentamento do INCRA, especialmente o que se refere ao processo de eleição, a sugestão nossa, que a gente tem visto conflitos parecidos com esse acontecendo em vários assentamentos em todo o estado. A gente tem participado de alguns debates em Belo Horizonte, dentro da nossa federação, e esse tipo de problema tem sido recorrente. Então, para o processo eleitoral dentro de assentamento, onde a gente considera que é limítrofe, ou seja, a associação que representa o assentamento representa um território limitado, né? É os 40 e poucos lotes, né, que compõem o assentamento, diferente de um conselho comunitário que representa uma região, né, uma região rural do município de Patrocínio, por exemplo. Uma vez que o assentamento é limitado, que o seu território é limitado, né, e está sob jurisdição da União através do INCRA, a sugestão do sindicato para resolver esse tipo de conflito de processo de eleição, especialmente esse, seria se autorizar um único voto por lote. Ou seja, se são 42 lotes, todo o processo eleitoral tem 42 cédulas, sendo uma cédula para cada lote, né? Então a família que está naquele lote discute entre si em qual chapa que vai votar. No dia da eleição, ela vai lá, né, eles escolhem uma pessoa para representar aquele voto, vai lá e vota em nome do lote. Talvez seria uma forma de minimizar esse tipo de conflito e dar acesso igualitário, né, isonômico, para que as pessoas possam manifestar o seu direito de voto e ter um processo democrático realmente ao alcance de todos os associados. Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem consequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Sem censura.